Meu nome é Juvi e esse é o podcast Monólogos, onde eu falo, divago por alguns minutos sobre algum assunto sem a intenção de dar respostas, mas sim de proporcionar um leque de perguntas. E hoje vamos falar sobre terror. Assistir filmes de terror é uma espécie de ritual moderno quando a gente pensa na ascensão do cinema, culminando nos anos 80 com os diversos filmes de terror que a gente tinha. Tanto se a gente for pegar exemplos como O Exorcista, ou filmes de possessões de espíritos e tudo mais, ou se a gente for por esse outro lado dos slashers, que foi uma moda muito grande, tipo Halloween, Pânico, que tinha um reflexo do moralismo em volta da libertação sexual dos jovens e dos adolescentes. E da mesma forma, quando a gente pega esse caráter espiritual, existe um pânico satânico que existiu nos anos 80, de que tudo que é do demônio é do mal e tudo é do demônio, até o que tá nas entrelinhas. Então surgiu essa necessidade de mostrar um demônio mais religioso, um demônio mais explícito. Mas se antigamente a gente tinha uma cultura do terror que era mais gráfica e presente na vida humana, na modernidade a gente assiste os filmes para expurgar esses cenários e essa fantasia real, essa fantasia do imaginário humano através de uma tela, através de uma narrativa, através de algo explícito que o cinema, o audiovisual pode proporcionar. Então, meio que ver terror é você brincar de morrer, mas com segurança. Ou seja, você vê muito de perto, você vê em detalhes, você pode ver miolos ali, você pode ver sangue jorrando, cabeças sendo esmagadas, mas no final das contas você tem um botão de pause e você já entra ali sabendo que aquilo é uma fantasia. Então é como se você autorizasse o abismo te olhar, mas quando você vai olhar o abismo, você sabe que aquilo não é um abismo, que é a projeção de abismo. Aquilo é apenas o mimicar de um abismo, é uma simulação. Então isso garante uma tranquilidade e um caos controlado em meio a cenas incômodas, que no final das contas você sabe que vai acabar aqui e acaba no fim do filme. Não é algo que perdura posterior a isso. Então a gente sabe que é mentira. O susto que a gente toma é pelo inesperado e não pela reação do terror, pela iminência de morte, pela violência. Então é como se o filme de terror tivesse uma câmera escondida para mostrar, olha, é com isso que o perigo se parece. É mais ou menos assim. Porque a gente não quer viver isso na vida real. Mas ao mesmo tempo existe uma curiosidade mórbida, natural, humana, de querer saber como se parece. Por que não, né? Então, a gente vê que o filme de terror, já respondendo muito cedo a pergunta desse podcast, porque a gente vai em águas muito mais profundas, a gente assiste filmes de terror pra ver os demônios e encarar os demônios e ver a dor e de alguma forma sentir aquela dor, mesmo que de maneira simbólica, subjetiva e mental. É pra gente acessar nossa sombra e conseguir ver ela de perto e entender os incômodos que a gente tem na nossa alma através dos incômodos que uma narrativa fictícia proporciona. E isso, no final das contas, que eu acho que é o principal, faz a gente sentir algo. E sentir algo em meio a uma sociedade tão hiperconectada, uma sociedade tão depressiva, uma sociedade tão ansiosa, uma sociedade tão dominada pelo capital, se parece uma maneira muito boa de fugir dessa apatia, de ter esse choque através do entretenimento, do audiovisual e de ter um lugar seguro para viver o caos, já que na vida real a gente já vive o caos em lugares extremamente inseguros e a gente precisa enfrentar os nossos demônios o tempo todo. Então, às vezes a gente precisa ver os demônios de mentira para esquecer os próprios demônios. E às vezes a gente precisa ver os demônios de mentira para aprender a lidar com os demônios de verdade. Então, o filme de terror e o terror cumpre essa função não só no cinema, mas na música, através das músicas pesadas e com temas obscuros, ou então nas ilustrações, nos quadrinhos, nos livros. Então, o terror, ele se propaga por diferentes áreas e diferentes mídias, mas a mais comum, que é o cinema, torna tudo muito gráfico, torna tudo muito do seu ponto de vista, e existem vários tipos de terror para vários tipos de demônios que a gente quer enfrentar. Então é uma espécie de treinamento subjetivo para os piores momentos da nossa vida que a gente não quer viver,
mas que pelo menos a gente tenha tido um tutorial caso eles aconteçam. Então os filmes de terror tratam essa demanda subjetiva nossa, de alguma forma. Tragedy Porn. Tragedy Porn é um termo que tá em inglês, que significa o pornô da tragédia, que tá muito ligado, pegando inicialmente aquele vídeo de espinha, ou de uma cirurgia, ou de unha encravada que a gente vê e a gente sente um prazer no corte da carne, e com tudo sendo limpo, e com as coisas explícitas, e arranca osso, e faz isso, e traciona. Então existe um prazer humano em ver esses momentos que geralmente não são vistos, ver o que não é visto. E ao mesmo tempo a gente vive na era do vídeo vertical, da viralização, do excesso de conteúdo. E esse excesso de conteúdo faz com que muito dos conteúdos são produzidos, eles venham na base do engajamento. E as coisas negativas engajam muito mais que as coisas positivas. Se alguém faz um vídeo feliz falando que passou na faculdade, não é um vídeo com muitos likes, comentários, nem nada. Mas se alguém faz um vídeo chorando muito, falando que tentou fazer medicina no vestibular por 5 anos consecutivos e agora nesse 6º ano não passou, vai ter muito comentário. Tanto gente falando, médico é tudo filha da puta, ou, nossa, mas você é burra mesmo, hein, pô, 6 anos tentando, ou, pô, pra que você tenta o vestibular, ou, pô, tenta fazer dinheiro fácil de outra forma, estudar não tá com nada, pô, tá chorando, você é fraca. Então, tipo, existem coisas no conteúdo da tragédia que trazem um magnetismo pro ser humano no engajamento, seja no compartilhar pra alguém, seja no comentar algo pra você ter a sensação de atingir, ou simplesmente no seu olho hipnotizado vendo aquilo até o final. Então meio que o Tragedy Porn é um vício emocional. Você rola o feed não procurando informação, mas você procura uma descarga química a cada desgraça. Mas só que isso não vale só para esse caso da faculdade. Você consegue imaginar o tanto que se extrapola. Isso vai pro crime, vai pro abuso, vai pro desperdício de comida, vai para qualquer lado possível, onde conteúdos assim que te causam uma revolta, uma indignação, conteúdos que têm esse fundo da cultura da fofoca, fazem com que a desgraça na nossa cabeça, faz a nossa cabeça sentir algo que ela não sente o tempo todo, e isso acaba tirando a nossa sensibilidade enquanto seres humanos, ou seja, a miséria acaba sendo um espetáculo global e cada catástrofe vai embaladinha ali em vídeos verticais pra você ver e você abre, então às vezes você percebe que você perdeu um pouco dos seus traços de empatia por conta da viralização desse tipo de conteúdo e o engajamento desse tipo de conteúdo. E esse tipo de conteúdo só engaja porque a gente precisa encarar demônios, a gente precisa encarar a dor, a gente precisa encarar a sombra. E a gente vive numa sociedade apática, capitalista, que faz com que essa demanda seja suprida de maneiras um tanto injustas, de maneiras um tanto dessensibilizadas. E essa dessensibilização fortalece essa espécie de eu imaginário que apenas observa as coisas e observa as coisas como parte de virtualizações, mas a gente tem que lembrar que, na maioria das vezes, o Tragedy Porn é sobre a desgraça que acontece na vida real. E isso não tem que ser assistido como se assiste um terror. Tem que ser assistido de outra maneira. Por quê? Porque aquilo existe de verdade. Então, se cria esse paradoxo do Tragedy Porn que diz respeito à nossa sombra, sobre uma necessidade interna nossa de encarar tragédias, e tragédias que não doam na gente, mas que o preço de doer no outro acaba sendo um preço a ser pago, já que tá ali, se postaram, a culpa não é minha, a coisa não é minha, então a gente vai tolerando absurdos e isso vai afetando a nossa mente e a nossa noção como sociedade perante o sofrimento do outro. E isso é totalmente diferente do filme de terror que eu falei no tópico passado. Então se gera esse paradoxo, quanto mais tragédia a gente consome, menos a gente sente. Então é um paradoxo invertido, porque quanto mais tragédia a gente vê, mais a gente devia se sensibilizar e se afetar e sofrer junto. Então acaba que esse tipo de conteúdo vertical ocupa esse lugar que o filme de terror ocupa também, mas só que de uma maneira muito mais instantânea, muito mais sedutora, e a gente tem que sempre se perguntar:
Por que a gente não se indigna com certas coisas? Por que a gente ri de certas coisas que a gente não devia estar rindo delas? Como que isso fez a gente perder o nosso traço de humanidade e fez cair essa máscara da indignação nossa pra ser apenas conteúdo? Tudo é conteúdo, tudo é entretenimento, tudo é audiovisual. Quando na verdade não, certas coisas são documentações da vida real e que não são entretenimento, definitivamente. O medo. O filme Monstros S.A. eu acho que é o filme que melhor relata o que é o medo, né? Porque a gente vê que existe uma fábrica onde monstros trabalham dentro de um mundo onde tem apenas monstros. E essa fábrica é basicamente extrair energia do susto e do grito das crianças. Ou seja, tem várias portas ali. O monstro, ele entra ali pra dar um sustaço na criança e o grito dela vai fazer com que gere energia. Mas o paradoxo desse filme é um paradoxo muito legal, porque os monstros têm medo de crianças e se acredita que crianças são radioativas, elas podem contaminar. Então, é um encontro de dois entes que sentem medo, né? Então, a gente tem que entender a mensagem básica do filme, que é: o medo é uma espécie de energia, o medo é uma espécie de combustível na humanidade e é um combustível em direção ao desconhecido, e a gente acaba usando essas nossas engrenagens de ansiedade para evitar o perigo. Ou seja, o medo traz essa energia onde você evita o perigo e você não anda por lugares, não faz coisas que você não deveria fazer supostamente porque aquilo é errado, aquilo não deve ser feito, aquilo precisa ser exorcizado, aquilo precisa ser algo distante, que você meta mais medo naquilo do que aquilo em você. Então é sobre você crescer tanto ao ponto do seu medo ser algo que nem passa pela sua vista. Então você se enche de uma autoconfiança, mas essa autoconfiança só existe porque você repele aquilo, porque você sente medo. Mais tarde no filme, a gente percebe que a energia do riso, que é o grande plot twist, se você não viu Monstros S.A. até hoje, desculpa, baita spoiler, merece. Que é, o riso consegue desfazer o perigo. Ou seja, as crianças percebem que os monstros são legais. E os monstros percebem que as crianças são legais. Eu já falei isso em algumas redes sociais minhas, que é, basicamente, como que o medo é a peça-chave quando a gente quer conhecer alguém. Da gente entender quais são seus medos, quais são suas fragilidades, o que te move e não te faz agir, o que você evita fazer e agir e ser e o que te trava, quando na verdade a gente não pergunta quais são as coragens que você tem, quais são os medos que você superou, quais foram os episódios onde você conseguiu desfazer o medo e o perigo e que hoje você consegue dar risada disso, e é isso que te dá combustível, porque é isso que faz com que você consiga suplantar medos futuros, porque você já fez isso antes. Então esse lugar de bem-estar acaba sendo um lugar muito mais confortável enquanto indivíduo, que não é a minha capacidade de evitar o perigo por sentir medo e me sentir ameaçada, mas sim a ciência de que eu posso me sentir ameaçada, eu posso sentir medo, mas que isso pode ser desfeito, que isso pode ser suplantado, que isso pode se tornar uma característica positiva minha ao invés de uma fragilidade, uma sensibilidade minha. Então é como que o medo, ao mesmo tempo ele repele a gente de lugares perigosos. Quando a gente enfrenta ele, a gente desbloqueia versões nossas muito mais poderosas. E isso explica por que a gente assiste filme de terror. Porque a gente cria uma intimidade com o sentimento medo, ao ponto de que quando a gente sentir medo em uma situação fora da tela do cinema, a gente já sentiu isso antes, não é uma novidade, e a gente sabe quais lugares acessar, como acessar e por que acessar, e a gente sabe que no fim das contas, a melhor escolha é enfrentar o medo, sempre. Porque isso vai tornar a gente melhor. Porque isso vai tornar a gente uma pessoa menos sensível aos perigos e com maior capacidade e liberdade no mundo para ser quem a gente plenamente é. A gente não vai guiar quem a gente é pelo que a gente não faz ou que a gente tem medo. A gente vai guiar quem a gente é pela capacidade que a gente tem de desfazer medos.
Pós-terror. No terror, atualmente, tem essa linha de filmes que são mais mentais, subjetivos, que a gente costuma chamar de terror psicológico, e que se costuma chamar também de pós-terror, porque é a suplantação do terror como algo gráfico, enquanto a gente pensa o audiovisual, que é a morte, é o gore. O pós-terror, ele vem como um terror que pode ter sim o gráfico, o gore, mas a camada dele de medo, de horror, de trazer uma sensibilidade nossa, tá nesse mundo das ideias, nesse mundo mental, nesse mundo subjetivo. Ou seja, o pós-terror, como a gente vê, sei lá, A Bruxa, Midsommar, Babadook, são filmes que trazem o medo numa camada subjetiva, uma camada simbólica. A gente não tem medo daquilo que é mostrado graficamente na tela. A gente não teme os fantasmas, os espíritos. A gente teme um término de um relacionamento. A gente teme traumas. A gente teme pandemias, colapsos climáticos, injustiça, preconceito, violência doméstica. Então são filmes que sempre trazem essa camada simbólica muito presente e que fazem a gente entender o gênero de fantasia do mundo real. É o terror que existe no nosso mundo, que é o medo das condições humanas e da vida humana e como a vida acontece e as situações de vulnerabilidade e sensibilidade que a gente vive. Mas só que esses filmes mostram isso de maneira alegórica, enquanto fábulas, que sim, vão ter espíritos, vão ter serial killers, mas a mensagem que quer trazer através do diálogo e dos símbolos e das representações é outra. É sobre a nossa vida pessoal, conversa diretamente com a gente. É sobre o banal, é sobre o dia a dia, é sobre a violência presente e constante. E eu gosto de fazer essa analogia com o Scooby-Doo, que é quando a gente pega ali esses jovens e esse cachorro que fala, e eles estão investigando monstros. E o desfecho de cada episódio é quando você descobre que o monstro não é um monstro real, não é o Frankenstein, não é o lobisomem, não é uma múmia. É alguém se disfarçando de múmia, se disfarçando de Frankenstein. Então, o pós-terror é como se você tirasse a máscara do monstro e sentisse mais medo ao invés de menos medo. Por quê? Porque é uma pessoa real e ela pode fazer mal real com você. Diferente de uma múmia, um lobisomem, coisas que não existem. Então, essa dinâmica que a gente vê no Scooby-Doo dialoga muito com Monstros S.A., que é, a gente precisa enfrentar os nossos medos e aprender a lidar com os nossos medos, mesmo quando a gente tira a máscara desses medos. A gente precisa encarar o que existe de pior em nós, que é a nossa humanidade. E eu acho que tanto os filmes de terror, quanto os filmes de pós-terror, ou qualquer filme, série que tenha o horror, ou qualquer formato de mídia, ela traz esse convite à conexão de um lado nosso sensível, um lado que sente medo, mas ao mesmo tempo é um lado que não quer sentir medo. E a melhor maneira de não sentir medo é encarar o medo de frente e tipo, pode vir. É assim que eu vou te vencer. Não tem como te vencer de outro jeito. Não tem como eu te vencer sem estar de corpo presente aqui. E a gente aprende a enfrentar os nossos medos estando de corpo presente, assistindo até o final, vendo filmes de terror.